Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando. E esse aqui vai ser um vídeo curtinho só para falar da relação entre os fenômenos de transporte. Então aqui nós temos equações fundamentais para os três fenômenos de transporte. Essa primeira equação é chamada de lei da viscosidade de Newton. Ela relaciona a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. Taxa de cisalhamento. E aí entre elas nós temos um μ, e esse μ é o que a gente chama de viscosidade. Viscosidade nada mais é do que a dificuldade em escoar, dificuldade que um fluido tem de escoar. E aí depois, lá no fenômeno de transporte, a gente avança essa equação, ela ganha novos significados, mas perceba como o formato dela é muito parecido com a equação de taxa de transferência de calor do fenômeno de transporte 2, né, da parte de calor. Então aqui é como a temperatura varia com o espaço, e aqui é a taxa, e aqui nós temos o K, né? E aí, da mesma forma como estava em fenômeno de transporte, um aqui tinha a viscosidade, aqui nós vamos ter esse parâmetro, que vai coordenar como as coisas acontecem entre essas duas variáveis aqui, ó. Vai ser um grau um produto, né? Na verdade, vai dizer quão grande a taxa de transferência de calor é. E para fenômeno de transporte 3, nós temos aqui, por exemplo, o fluxo molar e o gradiente de concentração. Então, para essas três equações aqui, ó, do lado direito, né, nós temos a força motriz, certo? Do lado esquerdo, nós temos o resultado que essa força motriz gera, né? Ela pode gerar um fluxo molar, um fluxo de calor ou uma tensão de cisalhamento. E no centro, nós temos o produto, o que vai dizer se o fluxo vai ser grande ou vai ser pequeno, né? Aqui, no caso, para fenômeno de transporte 3, o DAB, ele vai falar quão grande é esse fluxo a depender dessa diferença de concentração aqui, tá? Beleza. Essas equações elas estão simplificadas, tá, gente? Dependendo de onde vocês forem tirar, no lugar dessa derivadinha aqui, ó, pode ser que tenha um gradiente, beleza? Mas aí às vezes acontece, por exemplo, ao mesmo tempo que está acontecendo uma transferência de massa, acontecer uma reação química. E nessa reação química ela é exotérmica e aí você tem um fluxo de calor. Então está acontecendo transferência de massa e transferência de calor ao mesmo tempo. Né? Como que eu faço para eu poder calcular isso, para eu poder dimensionar quando acontece, por exemplo, ao mesmo tempo que está acontecendo troca de calor, está acontecendo também uma tensão de cisalhamento em um fluido ou coisa do tipo. Né? A gente tem que olhar esse tipo de coisa através dos adimensionais. Tá? Aqui nós criamos algumas estruturas que têm a mesma unidade, centímetro quadrado por segundo. Né? Essa daqui ó, é a viscosidade cinemática, que é a dinâmica dividido pela densidade. Esse aqui é um coeficiente de troca térmica, que fica o K dividido pelo Cp, capacidade calorífica a pressão constante, pelo ρ. E para o fenômeno de transporte 3, nós temos o próprio DAB. Então eles todos têm a mesma dimensão. Tá? E aí como é que eu relaciono essas três? Ó, esses caras aqui eles já tinham relacionado. Então o Prandtl, ele fala sobre o fenômeno de transporte 1, isso aqui é de fenômenos 1, essa viscosidade, e essa taxa aqui é de fenômenos 3. Então, com o número de Prandtl, você vai estudar a relação entre essas duas áreas do conhecimento, né? Qual que interfere mais em um processo. O Schmidt, você vai estudar qual que é a influência, né? Como que se relaciona o fenômeno de transporte 1, que vem falar da questão dos fluidos, com a transferência de massa, né? E aí nesses estudos, mais para frente, vocês vão perceber o seguinte, que a gente vai avaliar muito qual que tem mais influência para ver qual que é o dominante, certo? E aqui o número de Lewis, que a gente vai em especial, né, nessa disciplina a gente vai trabalhar com ele,
a gente vai ver fenômeno de transporte 2, que é transporte de calor, com o fenômeno de transporte 3, que é o transporte de massa. Aí, tá? Esse Lewis aqui, às vezes, a depender da literatura que você for buscar, ele pode ser apresentado ao contrário, né? Com isso aqui trocado. Só que aí, antes de apresentar o número, ele tem que te mostrar qual que é a equação para você poder trabalhar. Aqui tem alguns valores, deixa eu ver o que é isso aqui que eu anotei. Em relação à difusividade, como é que essa difusividade funciona? Para gases, difusividade é o DAB, tá? Aqui é só algumas informações sobre ele. Para gases, se a densidade tender a zero, o DAB ele vai independer da taxa, da fração mássica, tá? E aí, geralmente, se você aumentar o valor do DAB, ele aumenta se você aumentar a temperatura. Isso dá para ser observado pelaquela equação do vídeo anterior lá de cálculo de DAB para gases, né? E se a pressão aumentar, o DAB diminui. Por que se a pressão aumentar, o DAB diminui? Se vocês lembrarem, a pressão está no denominador lá naquela equação, tá? Mas e para sólidos e líquidos, como é que é o comportamento? Então, já observou-se experimentalmente que o DAB de sólido e líquido é fortemente dependente da concentração. Então, aqui você tem A e tem B, vai ter uma concentração de A, concentração de B. Então, se você mudar essa concentração, você altera fortemente o valor do DAB, tá? Como já era de se esperar, se você aumentar a temperatura aqui, o DAB também se aumenta, porque temperatura tem a ver com maior agitação, maior velocidade, né? Se você aumenta a velocidade, você vai fazer um fluxo acontecer de maneira mais acelerada, tá? E por que a pressão vai diminuir o DAB nesse caso aqui também? A pressão diminui o DAB. Porque maior pressão você causa uma maior pressão se você colocar mais moléculas em um meio, ou se você diminuir o volume. E essas duas ações elas fazem ficar complicado o trânsito, né, o fluxo. Aqui está mostrando ó, algumas estruturas só para a gente comparar. Ó. Por exemplo, se eu pegar aqui ó, esse par coordenado aqui, ó, CO2 e N2, ó, a 273,2 Kelvin, o DAB é 0,14. Se eu aumentar a temperatura, ó, o DAB aumenta. E lembra que o DAB ele acaba aumentando o fluxo, né? Essa equação, por exemplo, que é a lei de Fick. Então o DAB multiplica aqui, ó, é um multiplicador, né, para acabar aumentando o fluxo. Então na hora que eu aumento a temperatura, o DAB aumenta e acaba aumentando também o fluxo. Só para a gente ver a inferência disso, beleza? Então um grande abraço.